Alberto Almeida, Fernando Mitre e eu no Triálogo de todas as terças-feiras. E o assunto não poderia ser outro, que é a questão das enchentes. Mitre, há responsáveis, culpados pelas enchentes? Não há nenhuma dúvida. Há culpados ao longo de um tempo que, infelizmente, não é curto. É um tempo em que se descreve toda uma sequência de tragédias com uma redundância absurda. A redundância da própria tragédia é sempre a mesma, sempre nos mesmos lugares, com o mesmo debate, as mesmas críticas, as mesmas discussões e as mesmas promessas. E nada acontece. Eu vou dar alguns dados para não ficar só na retórica. Nós temos no Brasil hoje 500 áreas de risco de deslizamento e 300 áreas de risco de enchentes. Há 5 milhões de pessoas morando nessas áreas de risco, de alto risco e risco médio. Ninguém fez nada até agora. Nós gastamos o ano passado 176 milhões com previsão de tragédias naturais. 176 milhões e 2,5 bilhões com socorro e ações posteriores. Acho que só isso já diz tudo. Nós estamos parados. A tragédia avança e nós estamos parados. Alberto, o que fazer? Olha, uma coisa assim, importante que a gente vê de maneira repetida nessa tragédia e em outras, quando você entrevista alguém que foi desabrigado, desalojado, sei lá, que perdeu a casa, essa pessoa, em geral, a frase é sempre a mesma, quer dizer, a gente não tem onde morar. Quer dizer, o que essa pessoa está dizendo, na verdade? Ela tem onde morar? Tem, poderia morar em qualquer outro lugar. O que ela está dizendo é que a renda dela é insuficiente para pagar um terreno que seja um terreno minimamente decente. O que é um terreno minimamente decente, eu digo? Que não seja sujeito a isso. A população brasileira aumentou, nos anos 70, sei lá, era menos de 100 milhões, agora beira os 200 milhões. Áreas que não eram, terrenos que não eram, que eram baratos na época, se tornaram caros. Então, quanto mais pobre a população, mais barato é o terreno que ela vai ter que utilizar para morar. Quer dizer, então, o que nós vemos, apesar do enchente dessa natureza atingir gente de todas as classes, mas o que nós vemos é a incidência de 90% de população muito pobre. Claro, pobre. São Paulo, por exemplo, há 110 mil pessoas em São Paulo que a qualquer momento podem ser vítimas de uma tragédia. Se acontecer uma chuva do tipo que aconteceu na região serrana do Rio, em São Paulo, você vai ter uma tragédia enorme. Há uma outra questão que é a seguinte, essas pessoas muitas vezes poderiam estar em outros locais, porém as prefeituras permitem, os prefeitos politicamente permitem, incentivam, doam. Sim, Boris, mas é uma interação de coisas. Elas poderiam estar, porém elas não têm recursos. Quer dizer, elas poderiam estar em outros lugares menos perigosos. O prefeito assambarca essa população, futuros eleitores, ou quando eles se instalam sem a proteção do prefeito, no momento em que eles vão ser desalojados, grupos de vereadores e deputados vão ao prefeito para não permitir que eles sejam. Então, talvez a solução seja criminalizar quem permite que eles fiquem nessas áreas. Eu não tenho dúvida disso. Sim, mas essa sugestão do Boris seria perfeita, criminalizar os responsáveis com nome e sobrenome. Agora, eu diria os prefeitos e governadores. Você acredita que isso vai acontecer? Não, agora, eu acho que a sociedade pode forçar. Eu acho que o Ministério Público hoje, se tiver vontade política, pode processar os prefeitos. Eu tenho a impressão que precisa de uma norma que não seria existe. Melhor que tivesse, mas pode. Eu acho que pode por homicídio culposo. Seria uma solução, mas eu não acredito nela. Só para concluir, quer dizer, você tem a pessoa que não tem o recurso, ela mora ali, tá? É claro que a prefeitura permite, mas qual seria a alternativa a isso? Tem política habitacional? Não. Claro. Não tem política habitacional. Além de ter política habitacional, precisaria uma política de transporte. Ou americana ou europeia, mas não tem nenhuma nem outra. O que é americana? Todo mundo tem acesso ao automóvel. Então, vamos ter vila, o cara pode morar em qualquer lugar, e aí, obviamente, ele vai ser capaz de se deslocar, vai morar num lugar melhor. Só que você não tem isso no Brasil. É verdade. Você tem que combinar não só a ocupação do solo urbano, mas também como a pessoa vai se transportar de casa para o trabalho, para a escola, etc., para o divertimento. Roberto, a política habitacional preconizada é a fundo perdido. Não há, para esse nível de dificuldade dessas pessoas, a possibilidade de pagar nada. Tem que ser a fundo perdido e nós vamos ter que nos convencer que um determinado plano habitacional tem que ser feito a fundo perdido mesmo. Há planos habitacionais, mas não chega nessas pessoas. Não, inteiramente insuficiente. Tá, mas os terrenos existem. Mas como essas pessoas vão sair dos futuras moradias dela e irem para o lugar de trabalho dela? Não tem como. Não existe como, não tem transporte. Mas, na verdade, nós estamos engatinhando ainda em busca de solução para esses problemas. Nós não temos nem mesmo um debate adequado sobre esse assunto, que é gravíssimo. É gravíssimo nas campanhas eleitorais. Os candidatos não cuidam disso objetivamente. Você tem uma ou outra frase
de efeito. Mas aí olhe a lá, sazonalidade do episódio. A campanha eleitoral, em geral, ocorre em outubro e as enchentes ocorrem em janeiro. Exatamente. Então, é um tema que sempre vai ficar distante da campanha eleitoral. O máximo que a gente consegue ouvir é alguma promessa absurda e demagógica de que no próximo ano, se eu estiver no poder, as enchentes não terão mais os defeitos Agora, que tiveram. existem coisas que remediam, que também os políticos eles se colocam, por um lado, de maneira onipotente, e, por outro lado, não solucionam nada. Tá? Simplesmente sistema de aviso, quer dizer, no curto prazo, é preciso um eficiente sistema de aviso. Muitas das pessoas que morreram, no caso agora da região serrana, morreram porque o episódio se deu de madrugada, as pessoas estavam dormindo. Não deu tempo, não ficaram sabendo. Não ficaram sabendo, quer dizer, quando a água chegou na casa delas, estavam dormindo, acabando de acordar, sei lá, você não tem como reagir. Então, isso é um problema básico que poderia, olha, sei lá, metade das mortes, não sei quantos, poderia ter sido evitado se no início da noite todo mundo tivesse sido avisado que aquilo tenderia a ser uma tormenta. Há alguns dias saiu uma entrevista pequena, até nos jornais de São Paulo, pelo menos, eu li, da consultora da ONU para... A belga, ela perfeito, não tem nada além... Que é uma das maiores autoridades do mundo. Ela disse uma frase singela, ela falou assim, o Brasil, já não há dúvida, o Brasil tem que enfrentar essas enchentes todo ano. Isso já está acontecendo, vai continuar acontecendo, é uma questão Os natural. lugares são os mesmos, os lugares são sempre os mesmos, não há dúvida sobre isso. O Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tufão. Porque o terremoto é imprevisível. Você sabe o que vai acontecer naquele país, você não sabe aonde, quando. A chuva você sabe que é dezembro, janeiro, fevereiro, e sabe qual região. Mas a questão boa é o seguinte, o Brasil não conseguiu lidar com o único problema natural que ele tem. Os políticos se calam por causa da sazonalidade, e nós da imprensa temos que fazer a meia-culpa, porque nós nos calamos também. Mas olha só, a sazonalidade, mas quando você exige, aí você tem um problema estrutural, que é a reforma do Estado brasileiro. Esse Estado que é incapaz de atender, de resolver esse problema, é o mesmo Estado que oferece educação pública de péssima qualidade, saúde pública de péssima qualidade. O que ele oferece aí é moradia de péssima qualidade e transporte de péssima qualidade, é o mesmo Estado. É verdade, mas eu concordo com o Boris quando ele diz que também a imprensa, a cobertura jornalística, ela trabalha com os efeitos da tragédia, o que é natural e tem que fazer isso mesmo, mas busca pouco, com raras exceções, busca as verdadeiras causas e as verdadeiras possíveis soluções. Essa é que é a questão. Mas aí é difícil. Como é que você fala de enchente em julho, que é um mês de estiagem na região sudeste? Quer dizer, não vai ter como. Você pode estabelecer na imprensa um sistema de cobranças. De promessas, de datas, de projetos e de cobranças. Isso. A gente acompanha o Minha Casa Minha Vida, a gente acompanha o PAC. Por que não acompanhar especificamente as obras contra enchentes? Claro, é possível fazer isso e se deve fazer. O que nós temos, a solução não é uma solução de curto prazo, é uma solução de médio e longo prazo, e ela tem a ver com política de transporte e política habitacional. Não tem saída. Não, a solução completa inclui tudo isso. Não precisa começar, né? Mas a solução de curto prazo é aviso de tempestade. Isso que eu ia dizer, que há algumas ideias singelas, mas que são eficientes e práticas, que é exatamente essa. Um sistema eficiente de aviso foi anunciado agora, já existia desde 2005, mas não foi acionado. Há 4 anos e não foi acionado. Você vê, coisas simples foram feitas. Parece a cidade de Areal. O prefeito ligou para uma cidade anterior no Rio, soube que o Rio tinha enchido, botou um carrinho de som, aquilo ali salvou muitas vidas. Quer dizer, mas em compensação, em Teresópolis tinha um mapa de área de risco que estava na gaveta. A Defesa Civil soube e não fez nada. Não fez nada. Não, e nem se foram avisados. As defesas civis dos municípios foram avisadas e não fizeram nada. Outra coisa também, rápida, antes que o Borges acho que já está querendo terminar. A descontinuidade administrativa, que é uma praga nesse país. Um governo sucede o outro e não dá continuidade àquilo que precisa ser continuado. Não dá. Então, essa falta de coerência de um mandato para o outro também ajuda a explicar. Agora, tem um exemplo concreto. O mesmo país que não dá solução, em alguns lugares começa a apresentar. A cidade de Blumenau, isso foi divulgado hoje, aprendendo a lição da enchente de 2008, já demoliu 600 residências que tem um projeto que vai ser executado a demolir mais 2.000 residências. É um exemplo. É um bom exemplo. Com vontade política, você faz. Terminamos. Depois da tempestade, espero que venha a bonança.